Está no ar o meu, o seu, o nosso terceiro carro nacional. O tema da nossa primeira edição é o cenário político do Brasil no século XX. O século XX foi marcado por um período de mudanças, como invenções como a lâmpada, o automóvel e o telefone ao fim do século anterior. A qualidade de vida aumentou para muitos, juntamente com tais progressos tecnológicos. Ninguém podia ter esperado tanto mais mudanças. 100 anos teriam o mundo político. Os Estados Unidos tiveram grandes ganhos econômicos políticos por volta de 1900. Os Estados Unidos eram a potência industrial líder no mundo em termos de produção. A África, a América Central, a América do Sul e a Ásia também gradualmente rumaram a uma maior autonomia. Com a criação de novos estados independentes em ex-possessões europeias, o balanço do poder ao longo do século XX começou a se deslocar para fora da Europa. Agora, na tela do terceiro canal nacional, uma reportagem do nosso repórter Ariane Castro falando a respeito sobre a construção de Brasília. Nasceu em Diamantina, no dia 12 de setembro de 1992. Formou-se na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Na carreira política, teve uma rápida ascensão. Começou como secretário do governador de Minas Gerais, Frederico Valadares. Foi deputado federal, prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais. Em 1996, elegeu-se presidente de Brasília, com a missão de cumprir uma promessa de campanha, transferir a capital do país para o interior. Concluiu a difícil tarefa ao lado de amigos e seus companheiros, como Carmen Melo, Lúcio Costa, Rael Pinheiro, Ernesto Silva e Fernando Santos. Inserido no governo nova capital Brasília, no dia 21 de abril de 1970. Terminou o mandato presidencial, foi eleito por Goiás, mas o regime militar interrompeu sua carreira política ao passar o mandato, suspendeu os direitos políticos. Morreu no dia 22 de agosto de 1996 em um acidente de carro na Via Dutra, no Rio de Janeiro. Foi a cidade idealizada para ser a capital do Brasil desde a Constituição de 1823. Sendo completado pelo então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira no dia 21 de abril de 1960. Além de construir Brasília, implantou a economia modernista no Brasil, trazendo capital estrangeiro e investindo em seus projetos. Carmen Maia, Lúcio Costa e Israel Pinheiro foram os grandes arquitetos de Brasília, tendo como operários andanos, que mudaram para o Cerrado brasileiro e construíram Brasília. Brasília, hoje em dia, é um marco do modernismo que foi implantado por Juscelino Kubitschek e seu mandato. Juscelino confiou com um novo propaganda política, consolidando a economia e enaltecendo o Brasil no seu mandato por 5 anos em 1. Falando de
Agora estamos ao vivo com a nossa repórter Elona por telefone, falando mais a respeito de como estava o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Brasil na Segunda Guerra Mundial. Durante o estado de 1937 a 1945, o governo brasileiro visou a instalação de um regime ditatorial, comandado por Getúlio Vargas. Neste mesmo período, abriu o confronto na Segunda Guerra, onde observamos a cisão entre os países totalitários, Alemanha, Japão e Itália, e as nações democráticas, Estados Unidos, França e Inglaterra. Ao longo do conflito, cada um desses grupos de confronto buscou apoio político-militar de outras nações aliadas. Com relação à Segunda Guerra Mundial, a situação no Brasil está completamente indefinida, ao mesmo tempo que Vargas com os Estados Unidos, comandava um governo próximo aos titanos, experimentados pelo totalitarismo nazi-fascista. Dessa maneira, as autoridades norte-americanas viam com preocupação a possibilidade do Brasil apoiar os nazistas, perdendo pontos estratégicos que poderiam, por exemplo, garantir a inteligência no continente africano. Convido agora ao palco o historiador Bustel para aprofundar os nossos conhecimentos a respeito de como estava a situação do Brasil nessa época. Boa noite, pessoal. Boa noite, Franco. Boa noite, Camila. Historiador, como estava a situação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Bom, a situação do Brasil ela se encontrava bastante definida. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Vargas tentava contrair empréstimos dos Estados Unidos, ele fez um governo, um regime comparado ao regime dos totalitaristas nazifascistas, que eram os inimigos dos Estados Unidos. Com isso, as autoridades dos americanos viu com grande preocupação a possibilidade de o Brasil entregar pontos estratégicos às forças inimigas. Historiador, por que Getúlio Vargas declarou guerra contra os italianos e alemães? Bom, como ele estava tentando contrair esse empréstimo, ele conseguiu esse empréstimo de 25 milhões com os Estados Unidos em 1940. E em 1941, os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial e com isso, os Estados Unidos pressionou o Brasil politicamente a entrar na guerra por causa do empréstimo, eles estavam devendo, entre aspas, os Estados Unidos. E teve um fato também que ocorreu, foi os submarinos alemães, eles naufragaram navios brasileiros. Com isso, houve grande protesto aqui no Brasil, onde o Brasil entrou como aliado dos Estados Unidos. Obrigado, historiador, pela sua participação. Receba agora as palmas do nosso querido auditório. Vamos ver agora um pouquinho da história de Getúlio Vargas com os nossos repórteres Tony e Efraim. Da fronteira com a Argentina. A sua família é originária da arquipélago de Veracruz. Como a maioria das famílias populares no Rio Grande do Sul, que se empregam para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Getúlio manteve sempre ligado às atividades econômicas, plantas e pecuárias. Cadê o... É baixo mesmo.
Agora com as nossas repórteres Lúcia, Dalila e Isabelle sobre o impeachment de Collor. Boa noite, estamos aqui diretamente de Brasília para presenciar os apostos de Fernando Collor de Mello. Eu agradeço em nome de toda a nação essa voz que acabo de receber. Muito obrigado a todos. Agora com a nossa repórter exclusiva que está frente da câmera, vamos começar com o nosso grupo. Presidente, quais são as pretensões para esses anos que você vai governar? Eu pretendo eliminar todas as inflações de 80%. E como o senhor pretende fazer isso? Eu vou tentar bloquear todas as contas que recebem acima de 50 mil cruzeiros, e isso apenas em 18 meses. Presidente, muito obrigada. Boa noite. Neste mês de dezembro, o plano Collor foi mal sucedido, atingindo 20% da queda da vida do comércio, causando desemprego. A aceitação do governo tem sido 50% em relação ao período eleitoral. As medidas também não agradaram aos parlamentares. Vamos começar com os nossos governadores. O que vocês vão fazer para apurar as denúncias de Collor? Bem, nós estamos uma CPI para abordar as denúncias que estão sendo feitas sobre a respeito de Collor. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Depois de muitos escândalos envolvidos com drogas e lavagem de dinheiro, estudantes fazem protesto. A CPI concluiu que o presidente sabia da corrupção com a Câmara. Aprovou para 141 votos, ponto de Collor 38. Ele afastou-se dia 2 de outubro. Itamar Franco assume a presidência e Collor renuncia minutos antes. Seus direitos são cortados por 8 anos. Ele corresponde por 39 acusações. Muito obrigada e uma boa noite. E assim chegamos ao fim da nossa primeira edição do Terceiro K Nacional. Agradecemos a presença de todos os presentes e uma boa noite.